a mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar sobre realismo. O que é o realismo? O realismo, ele é um movimento literário e artístico. Como o próprio nome sugere, o objetivo do realismo era ter uma visão mais realista e objetiva do mundo, entre a existência e as relações humanas. Em contrapartida também ao romantismo. O romantismo, movimento anterior, e idealizava muito a vida. Então o realismo ele veio mais para se opor ao romantismo e ter essa visão mais realista e objetiva da existência humana, das suas relações e deixar a realidade bem na cara das pessoas. Porque como o romantismo idealizava demais, o realismo veio para deixar tudo às claras. O realismo teve manifestação principalmente na literatura, mas vale ressaltar, ele também apareceu nas artes visuais. Aqui no Brasil, o nome de destaque é o Almeida Júnior. Foi o Almeida Júnior. Então, não deve se esquecer que houve também manifestação nas artes visuais. Porém, se fala mais da literária, porque foi seu maior destaque. Então, já está avisado. Por favor, não se esqueçam na hora de fazer a sua prova. Seu maior destaque foi na literatura. E o seu marco inicial foi com a obra, o romance realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, eu não sei se é assim que se fala, tá? Se pronuncia. Mas o nome do autor é Gustave Flaubert. Lá em meados do século XIX, na França. Contexto histórico, vamos lá. Vale ressaltar que o capitalismo havia se intensificado naquela época e a burguesia obteve mais poder de decisão. Logo, gerou uma grande desigualdade social. Também tivemos avanços tecnológicos como a lâmpada e o carro movido a gasolina. Segundo a Revolução Industrial e teorias científicas como evolucionismo de Darwin e positivismo de Augusto Comte ou Augusto Comte. Então, o cenário teve grande influência nessas pessoas, pensadores, críticos, influenciadores, para que o realismo pudesse surgir. Logo, contexto histórico, com certeza, é uma das grandes influências para que esse movimento pudesse surgir. Agora, como características principais, nós temos a oposição ao romantismo, claro, a escola subsequente normalmente vem para se contrapor à escola anterior. O romantismo, ele idealizava, fantasiava e colocava muito subjetivismo em sua visão de mundo. Então, o romantismo veio principalmente para se opor ao romantismo. Logo, as principais características venham a ser opostas às do romantismo, como a objetividade, ela trazia cenas de forma bem direta, característica descritiva, tom crítico às instituições, à sociedade e principalmente à elite. Exibir falhas de caráter, derrotas pessoais e principalmente, queridinho, caráteres duvidosos. Sim, caráteres duvidosos. Ah, se alguém ouvisse falar de traição, era um escândalo. Outra coisa, ele vem também para criticar os padrões e princípios da época, porque a Igreja Católica tinha muita influência naquele momento histórico. As pessoas tentavam manter a sua imagem de maneira a não corresponder a elas mesmas. O ser humano, ele apresenta falhas e naquela época, as pessoas tinham que ser enxergadas como padrãozinhas, perfeitinhas. E o realismo veio para dar esse tapa na cara. Corte rápido, faca, é Tramontina. Para mostrar a verdade dura e bruta. Isso mesmo, dura e bruta. Outro tópico também, ele obtinha muito interesse em instigar questionamentos públicos. Por que eu tenho que seguir esses padrões e não posso ser eu mesmo? Por que eu tenho que manter uma fachada de alguém que eu não sou, eu realmente não sou? Porque as pessoas
falavam mal e a reputação do indivíduo ia por água abaixo. Então eles tinham que zelar da sua imagem. Vou dar um exemplo, principalmente as jovens. Naquela época o casamento era muito importante. As jovens tinham que permanecer virgens até o seu casamento. Isso era, digamos que, a ponte para a união de famílias poderosas, famílias com dinheiros, com títulos. E se a jovem perdesse a virgindade, a família estava arruinada, sua imagem estava arruinada. Era muito difícil que ela ascendesse na sociedade de novo. Valorização de conhecimento científico, como eu citei lá no contexto histórico, teoria evolucionista, positivista. Então eles queriam valorizar essas teorias científicas até mesmo para sair um pouco das doutrinas que a igreja impunha, porque a igreja, como eu falei, ela tinha forte influência, principalmente quando Madame Bovary foi lançada, e a igreja católica surtou. Ela simplesmente queria perseguir lá o autor da obra. Madame Bovary se trata de uma mulher que ela acaba cometendo adultério, resumindo de forma bem sucinta. Como no romantismo a mulher era muito idealizada, era algo inalcançável, às vezes os parceiros que eram apaixonados, idealizavam as mulheres, acabavam morrendo antes mesmo de conseguir ter lá um final feliz. A fuga por meio da morte, né, que nem era feito no romantismo. Então, quando a mulher veio para cometer o adultério, pelo menos no livro, a sociedade entrou em choque. Foi realmente algo muito espantoso, chocante. Então, isso servia para questionar, instigar o questionamento. Inclusive, ele foi muito questionado por que ele escreveu o livro, quem seria Madame Bovary. E ele dizia que Madame Bovary somos nós, era ele. Somos todos nós temos falhas, o ser humano apresenta falhas, está na nossa natureza. Então, questionamento público, foco em temas contemporâneos e cotidianos e caráter de denúncia social, principalmente caráter de denúncia social. Sim, você tem que se atentar bastante a este tópico, porque, como eu disse, veio para questionar princípios, padrões da época, de forma mesmo a trazer outra visão de mundo. As escolas literárias vêm normalmente para nos trazer outras visões de mundo, nos proporcionar outras visões. Cabe a você decidir se vai adotá-la ou não. Agora vamos ao Brasil, quando chegou aqui ao Brasil e a Portugal. Temos então em Portugal uma questão que foi a responsável pela consolidação da vertente em Portugal, conhecida como Questão Coimbra. Questão Coimbra é muito famosa. Essa vertente se consolidou em 1865 através dessa Questão Coimbra. O que foi a Questão Coimbra? Foi a disputa entre escritores romancistas versus ou contraposto aos autores que buscavam uma literatura que falasse sobre a realidade. Eles já estavam fatigados do romantismo. Eu ia falar ladainha, mas me perdoem. Eles já estavam fatigados do romantismo e queriam buscar outra visão de mundo e já estavam ouvindo falar porque na França a Madame Bovary causou bastante comoção, muitas pessoas comentavam a respeito e os portugueses já estavam de olhos na França. Então, eles estavam querendo adotar o realismo e na faculdade, entre o professor e o aluno, houve esse debate que ficou famoso e os envolvidos são Feliciano de Castilho e Antero de Quental. Vou colocar aqui a foto desses dois abençoados. Feliciano de Castilho é um romancista e criticou as novas gerações, dizendo que elas não têm bom gosto, não têm bom senso, já que eu explico esta frase, por que ela ficou famosa. E eles estavam na Universidade de Coimbra
E acabou ocorrendo esse debate envolvendo Antero de Quental, Vieira de Castro e Teófilo Braga. Então, Feliciano de Castilho é romancista que criticou, estava lá debatendo com seus alunos. E Antero de Quental seria este aluno, esse romancista esse escritor que está iniciando. E ele usou da crítica deste professor, as novas gerações não têm bom senso e bom gosto, para dar o título ao livro, mesmo como uma afronta, né? Não levo briga pra casa. Já acabou, Jéssica? Ele usou desta frase para intitular a sua obra aí o marco inicial em Portugal do realismo, no mesmo ano, inclusive, em 1865. Então, isso daí foi mais uma afronta. Ele pegou essa crítica e usou para intitular a obra. Ele deu o marco inicial, Antero de Quental, porém, o maior destaque de obras na literatura em Portugal é de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi o nome de maior destaque, com o Primo Basílio, lançado em 1878. Agora, no Brasil, vamos ao nosso Brasilzão. No Brasil, aqui ainda estávamos vivenciando o segundo reinado de Dom Pedro II, este queridão. E o realismo veio na melhor hora para poder criticar a monarquia e a classe burguesa da época. Tivemos a abolição, a escravatura e o maior nome de destaque na literatura. Temos aí Machado de Assis, nosso querido, nome de maior influência, o principal nome de autor literário do Brasil, um dos mais conhecidos, mais populares. Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 1881. Considerado aí o marco inicial do realismo do Brasil. É basicamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que vocês tenham entendido alguma coisa, que possam agregar ao conhecimento de vocês tudo que eu transmiti aqui. Ficaria muito feliz se vocês deixassem seu like, se inscrevessem, comentassem. Deixe sugestões de vídeos que vocês queiram que eu traga aqui para o canal. Eu estou buscando falar de assuntos que agreguem ao conhecimento, sobre livros também, se vocês quiserem. Então, por favor, deixe aí sugestões. Se vocês gostaram dessa aula, eu posso trazer mais. Beijinhos e até a próxima. Espero que não demore muito. E fui! Tchau, discípulos! Peraí, vamos gravar de novo, que aqui o trem demorou pra girar. Tchau, discípulos! Até a próxima!